Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso culto online desta quarta-feira. Que bom que você está conosco aí, já chegou em casa, ou então está ainda no trabalho, talvez, está no celular, no computador, na televisão, junto com sua família, onde quer que você esteja. Agora é o momento de juntos adorarmos ao Senhor e ouvirmos a sua palavra. Por isso, junte-se a nós, vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar o nosso Criador. Vamos orar então? Inclinemos nossa cabeça para falar com o nosso Deus. Querido Deus, grandioso Pai, graças te damos, Senhor, porque desde a fundação do mundo Tu nos criaste, Tu nos amaste, Senhor, e porque Tu nos trouxe aqui para louvarmos e bendizer o Teu nome. E te pedimos que aceite, Senhor, o nosso louvor, nossa adoração, e que nesse momento Tu nos cubra com as Tuas bênçãos. É o que te pedimos e desde já te agradecemos por Jesus. Amém. Muito bem, nesta noite eu estou aqui acompanhado do Tácito, ao seu lado a Raíssa, e aqui ao meu lado está a Amanda, ao violão o nosso amigo Walter e ao piano a professora Noemi, sempre ali nos abençoando ao piano. Vamos cantar então nesta noite, vamos buscar o Senhor Jesus. Cante conosco o hino de número 177 do nosso hinário. Vamos cantar juntos, vamos buscar o nosso Senhor Jesus. Se tu buscares a Jesus, encontrarás o Salvador. A ti virá manhã de luz e paz em seu amor. Se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. A luz do que Ele prometeu, em teu viver desfrutarás o amor e as bênçãos lá do céu. De Deus a doce paz, se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Jesus compreende tua dor e sempre quer teu bem-estar. Depois que junto ao Salvador, conforto há de gozar. Se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor. Como é bom louvar, como é bom agradecer a Deus por todas as suas bênçãos, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos continuar cantando, Canção da Vida. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais que Ele tem para mim e para você. Vamos cantar? Vamos agradecer a Ele através do louvor? Querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu
estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Amém. Nós vamos cantar agora pedindo para que o Senhor restaure a nossa vida, restaure os planos do Senhor em nossas vidas. É o momento de você agora colocar a sua vida nas mãos do Senhor, pedir para que Ele o tome, para que Ele faça você realmente um ser nas mãos do Senhor. Peça agora a Deus a restauração que você tanto necessita, restaurar os seus planos, a sua vida, tudo que você precisa neste momento. Se derrame aos pés do Senhor agora. Vamos cantar. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda a honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura. Amém, Senhor. Restaura a nossa vida, restaura os nossos lares, restaura os planos que o Senhor tem a respeito de cada um de nós. Restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda a honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor,
grandioso é teu agir em nossas vidas. Restaura, restaura, restaura. Vemos nas redes sociais e nos debates diários o aumento de discursos de ódio e cancelamentos. Guerras são declaradas por tribos que têm pensamentos ou posicionamentos diferentes. Todo esse campo minado reflete uma sociedade tolerante, insegura e frágil. Cristo nos oferece algo totalmente contrário. Ele deseja que vivamos em paz, com os corações leves, confiantes de que, apesar dos ataques do inimigo, temos um Deus que nos ama e tem cuidado por nós. Eu preciso dessa paz. E você? Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, nós primeiramente queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, principalmente neste momento pela paz que nós sabemos que só vem de Ti. Nós queremos te pedir para que aquelas pessoas que ainda não têm essa paz possam senti-la, possam estar com a Sua presença todos os dias. É isso que nós queremos te pedir e desde já te agradecer. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim me guiará a um lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. Sim, o dono desse mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei. Está te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vê e altera o caminho
lugar seguro, a calmaria, a calmaria, a calmaria. Boa noite, querida e amada igreja de Palmas, do estado de Tocantins e de todo o mundo. Como é bom poder retornar a falar com vocês através dos cultos online. Bom no sentido de estar com vocês, não porque as nossas igrejas estão fechadas. Como gostaria de estar em cada igreja, poder falar ao coração de vocês. Mas enquanto a pandemia continua e as nossas igrejas estão fechadas, nós precisamos continuar cultuando o nosso Deus. E os meios de comunicação vieram exatamente para que nós continuemos a cultuar o nosso grandioso Deus. Nesta noite quero apresentar a vocês algo de forma extraordinária. Nós encontramos nas 3 parábolas que se encontram em Lucas capítulo 15. Ali diz que Jesus recebe pecadores, no versículo 1 e 2. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Quão crítico eram aquelas pessoas ali daquela época, e muitos também hoje o são. Queridos, conta-se uma história de um garoto que estava viajando de avião. Seu voo estava todo lotado, todos estavam felizes, pois a grande maioria estavam viajando de férias. Tudo estava certo, o voo estava no horário, a rota estava correta, a hora de saída e a hora prevista de chegada também estavam dentro do horário. Depois de algum tempo de voo, o piloto avisou que o avião passaria por uma zona de turbulência. Todos então apertaram seus cintos e de repente o avião começou a balançar muito mais do que as pessoas esperavam. As pessoas então ficaram assustadas. Alguns começaram a orar, outros começaram a chorar e se agarraram aos bancos, às poltronas. O serviço de bordo foi interrompido. Foi muito tenso. A situação estava assustadora, porém uma cena chamou a atenção. Um garoto estava tranquilo, brincando com seu celular. Estava tão tranquilo que as pessoas que estavam ao seu lado lhe perguntaram a razão de tanta calma. Perguntaram ainda: garoto, você não está com medo? Você não está assustado? Como e por que você está tão tranquilo? A resposta do menino, queridos irmãos, foi muito impressionante. Ele disse que estava tranquilo, que não estava com medo, porque o seu pai era o piloto daquela aeronave. Que resposta, que tranquilidade! Uau! Disseram as pessoas. E aqui em Lucas, queridos, no capítulo 15, nós também encontramos um pai que está no comando da nossa vida. A primeira parábola fala da parábola da ovelha perdida. Diz: então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, diz que coloca nos ombros e há um grande júbilo. Queridos amigos, o pecado entrou na vida humana, causando um estrago terrível, levando o ser humano a uma vida longe de Deus, levando o ser humano a sentir dor, medo, angústia, separação, doenças e no final a morte. Jesus mostra, queridos irmãos e amigos, a real situação do homem. Mostra, sobretudo, que o plano de Deus para salvar a humanidade, conduzindo cada um de nós de volta aos braços do Pai, ao reino eterno.
Uma outra coisa interessante, somente uma ovelha se perdeu, somente uma dracma se perdeu, somente um filho foi embora. É o que está nas parábolas que nós iremos considerar. Por que apenas um? Por que sempre um? É porque a perdição e a salvação é individual. Não existe salvação coletiva. Não existe perdição coletiva. Cada ser humano é responsável pela sua perdição ou por sua salvação. A ovelha, queridos irmãos, ela estava perdida. A dracma estava perdida. O filho pródigo também estava perdido. Isso quer dizer que cada pessoa, ao nascer nesse planeta, nasce perdido. Que o nascimento biológico não garante a nós seres humanos a vida eterna. Para ter vida eterna é preciso nascer de novo. Tanto a ovelha quanto a dracma e o filho pródigo foram achados, foram resgatados. Isso quer dizer, queridos irmãos, que existe salvação, ou que a salvação ela está disponível a todos os seres humanos. Cada pessoa deve ser salva, dependendo somente dela mesma. Pois quando você nasceu, Jesus já havia morrido por você na cruz, e a sua salvação já estava e ainda está disponível. Devemos louvar a Deus, portanto, por isso, por tamanha demonstração de amor, por tamanha demonstração de sacrifício que Deus fez por nós. O texto diz que quando o pastor resgatou a ovelha, diz que houve júbilo, e diz que ele reuniu os amigos e os vizinhos e fez uma grande festa. Quando a mulher achou a dracma, diz que ela também fez uma festa. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai fez uma enorme festa. Isso significa, queridos irmãos, que quando uma pessoa é resgatada e volta para os braços do pai e se batiza, temos que fazer uma grande festa espiritual, pois a Bíblia diz que há maior júbilo no céu quando um pecador se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos considerar alguns aspectos que são diferentes, mas que são bem esclarecedores. Quem é a ovelha perdida? Quem é a dracma perdida? Quem é o filho pródigo? É bom lembrar que essas três parábolas mostram três tipos de pessoas que existem no mundo. Ou você é uma ovelha, ou você é uma dracma, ou você é o filho pródigo. Quem é a ovelha perdida? E quem é o pastor? A ovelha perdida, irmãos, representa primeiramente aquela pessoa que sabe que está perdida, que tem consciência de seu estado pecaminoso, que sabe de seus erros, que sabe o que está fazendo está errado, porém não sabe o caminho de volta. Será que as pessoas sabem que fumar, usar drogas, trair, mentir, transgredir as leis não está errado? Claro que sim, claro que elas sabem. O problema é, existem muitos caminhos, muitas filosofias, muitas ideologias, conceitos que muitas vezes cegam as pessoas e elas se perguntam: aonde eu devo ir? Que caminho devo tomar? Elas não sabem o que fazer. Essa é a situação da ovelha perdida da parábola. A ovelha perdida também representa o nosso planeta. De todos os planetas que existem no universo, apenas o planeta Terra pecou. Somente existe o mal, somente nós nos afastamos de Deus. Somente aqui no planeta Terra existem morte, cemitérios e todas as coisas ruins que nós conhecemos. Portanto, a Terra
é a ovelha perdida de todo o universo de Deus. Quem é o pastor? O pastor da parábola é o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a esta terra e deu a sua vida para salvar você e a mim. Veio para salvar a terra, veio para transformar a terra em uma nova terra. Você está se preparando para habitar essa nova terra? Vamos ver os versos da parábola da dracma perdida, a partir do verso 8. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne então as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo, portanto, que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Queridos irmãos, a dracma é um objeto inanimado, portanto, não sabe que está perdida, não sabe nada. Podemos dizer que esta é a situação dessa moeda é muito grave, pois não tem conhecimento de sua verdadeira condição. Observe que a mulher perdeu a dracma dentro de casa. Isso quer dizer que existem pessoas perdidas dentro da própria casa e também dentro da igreja. E o pior é, pelo fato de estarem dentro da igreja, essas pessoas não sabem que estão terrivelmente perdidas. A mulher varreu a casa, procurou a dracma com diligência até encontrá-la. Isso significa que a igreja deve realizar todos os programas de todos os departamentos para varrerem a casa até encontrar a moeda valorosa, mas que está perdida, para salvar todos aqueles que estão dentro da igreja. Sim, queridos, a igreja precisa fazer a sua parte, e a igreja tem feito a sua parte, mesmo em meio à pandemia, os templos estando fechados, mas a palavra de Deus continua sendo levado à sua casa, ao seu lar. É a igreja fazendo a sua parte para resgatar ao perdido. A última parábola, quem é o filho pródigo? Diz o texto a partir do verso 11, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte, ou dá-me os bens que me cabem. E o pai então repartiu os bens e passou às suas mãos. Passado muitos dias, o filho mais moço então ajuntou tudo que era seu, partiu para uma terra distante, dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O filho pródigo, queridos irmãos, sabe que está perdido, sabe o caminho de volta, conhece a igreja, conhece o endereço da igreja, mas não tem forças para voltar. Outro detalhe é que se trata de um filho, alguém da família, mas que se afastou, se perdeu, foi longe demais, e agora se complicou tanto que não tem forças para voltar. O que trouxe o filho de volta? Foi a intercessão do pai e da igreja. Em casos como esse, o que realmente funciona é a oração intercessora. Por isso, não pare de orar pelos seus queridos, mesmo que pareça que eles nunca vão aceitar. Continue orando, continue clamando por eles. Um dia desses, ele poderá voltar. Nós estivemos aí recentes os 10 dias de oração e as 10 horas de oração em jejum, orando exatamente por esses nossos queridos que se afastaram. Então, continuemos orando. A mensagem do Evangelho
ela tem um poder transformador. E por isso precisamos orar e testemunhar e apresentar o Evangelho Salvador aos nossos queridos. O pecado do filho, vemos que aquele filho deixou a casa do pai por vontade própria. Não foi o pai que o mandou embora. Ele desejava viver uma vida como bem lhe parecia. Ele queria ser o senhor do seu próprio destino. Ele pensava que para achar sentido na vida, deveria ir para longe do pai. O pecado daquele filho não foi a avareza, não foi a soberba, não foi a luxúria. Seu erro foi afastar-se do pai. Esse pecado deu então origem a todos os outros pecados. O pecado original é querer organizar a nossa vida longe de Deus, ou seja, querer ser os donos do nosso próprio nariz e determinar o nosso próprio futuro. Esse pecado então dá origem a todos os outros pecados. Essa é a atitude que todos nós tivemos um dia, e sempre que fizermos isso, fracassaremos na vida. Nós não podemos viver longe de Deus, que é o nosso Pai. Quando ocorreu a conversão do filho, ele tomou a consciência do seu fracasso. O filho decidiu voltar ao pai. O processo foi fácil? Não, foi difícil. Primeiro, o filho refletiu na sua condição miserável na qual ele estava vivendo. Depois ele se lembrou de quão bom era a casa do pai. Então o filho se arrependeu, decidiu voltar e voltou para a casa do pai. Ao chegar ali, a primeira coisa que ele fez foi confessar a sua culpa. Por fim, o filho arrependido aceitou o que lhe foi dado. Nesta parábola, queridos irmãos, temos um quadro verdadeiro do que todos nós precisamos fazer: refletir na nossa condição, lembrar de quão bom é a casa de Deus, confessar as nossas culpas, os nossos pecados, e depois voltar aos braços do Pai. Tomar consciência da nossa condição pecadora, lembrar que Deus nos espera porque Ele nos ama, voltar e lançar nos braços de Deus, confessar sinceramente os nossos erros, as nossas culpas, e aceitar a salvação e o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. A salvação é de graça, queridos. O que ocorreu quando o pai recebeu o seu filho de volta? Vejamos a atitude do pai. O pai esperava o filho e o buscava. O pai viu o filho ainda longe e correu para encontrá-lo. O pai beijou e abraçou o seu filho. O pai restaurou a sua condição de filho querido. O pai fez uma grande festa para mostrar a sua alegria a todos. Vamos ver os versos 23 e 24 de Lucas 15. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Queridos irmãos, Deus faz a mesma coisa conosco. Deus nos ama. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos busca, Ele vai atrás de nós. Quando Adão e Eva pecaram, Deus foi atrás deles. Deus nos chamou: Adão, onde estás? Quando nos arrependemos
e aceitamos a Cristo, Deus nos faz seus filhos. Não importa que pecado você tenha cometido, se você se arrepender, confessar, abandonar e voltar, Deus te aceita como você está. Deus faz com que a nossa vida seja uma festa espiritual. Os anjos de Deus cantam no céu por todos os pecadores que se arrependeram. Queridos irmãos, você tem feito a vontade de Deus? Talvez você tenha se distanciado. Talvez eu esteja falando a você que está longe dos braços do Pai. Talvez eu esteja falando a você que está perdido terrivelmente dentro da casa do Pai, dentro da igreja, e não sabe que está perdido. Talvez eu esteja falando a você que sabe que está perdido, mas não sabe o caminho de volta. Não importa qual seja a sua situação, Deus ama você. Deus espera você de braços abertos. Nós precisamos ter sabedoria para aprender com o filho pródigo. Nós precisamos ter sabedoria para aprender da ovelha perdida. Nós precisamos ter sabedoria para aprender da dracma perdida. E voltar de forma humilde aos braços do Pai, à casa do Pai, arrependidos. Compreender, queridos irmãos, que o Pai providenciou em Cristo Jesus uma festa para a nossa reconciliação, e cabe a nós aceitar a oferta do Pai. Se você já voltou para Deus, não tenha a atitude do filho que recusou receber o seu irmão, porque às vezes nós retornamos para Deus, às vezes nós estamos na casa do Pai servindo, mas às vezes a nossa atitude é como a do filho mais velho, que não quis receber o seu irmão de volta. Queridos irmãos, nestas parábolas está sintetizado o que é o Evangelho, o que é as boas novas de salvação. O perdido é achado, o morto recebe vida, o que estava caído é restaurado, onde havia choro, agora há alegria, onde havia condenação, agora há salvação, onde havia separação, agora há comunhão com Jesus. Aquilo que estava quebrado, aquilo que estava destruído, agora é restaurado pelo amor e pelo poder transformador do nosso Deus. Quando o filho pródigo voltou, o pai o abraçou e o beijou, e o aceitou, o incluiu assim como ele estava lá no passado. Em seguida o pai o enviou para tomar um banho, para se preparar para a grande festa que o pai estava preparando para ele. Jesus, queridos irmãos e amigos, Jesus aceita você como você está. Ele o ama, Ele o convida, Ele o chama, Ele o inclui de volta, Ele o transforma. Hoje Jesus está chamando você para voltar aos seus braços maravilhosos, aos braços maravilhosos do amor de Deus. Será que uma dessas histórias não se encaixa em sua vida? Será que você também não precisa abrir o coração, deixar Deus entrar, deixar Deus transformar? Não importa quão longe você tenha ido, não importa como a sua vida esteja envolvida, seu corpo, sua saúde, suas perspectivas, seus sonhos, não importa quão destruídos eles estejam. Venha a Jesus como você está,
Jesus está de braços abertos para restaurar a sua saúde, para transformar a sua vida. Jesus está esperando você. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Meu querido irmão, meu querido amigo, nesse momento Jesus está batendo a porta do seu coração. Deixe Jesus entrar em sua vida. Abra a porta. Vá cear com Jesus. Se lance nos braços do Pai. Hoje é o dia de você recomeçar uma nova vida com Jesus. Hoje é o dia de você se entregar completamente a Jesus e abrir o seu coração, deixar Jesus entrar. Jesus quer estar em sua vida. Nesse momento, aí onde você está, quero convidá-lo a se colocar em pé ou ajoelhado, se você desejar, para nós fazermos uma oração, para nós consagrarmos a sua entrega ao nosso Deus nesta noite, para que Cristo seja o centro da sua vida. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor Deus, pela tua palavra. Não sabemos se somos a ovelha perdida, não sabemos se somos a dracma perdida, não sabemos se somos o filho perdido, mas de uma coisa nós sabemos: o Senhor é um Pai amoroso, o Senhor é um Pai benigno e misericordioso. Se nós voltarmos ao Senhor, se nós permitirmos que o Senhor nos encontre e aceitarmos este encontro, o Senhor nos receberá de braços abertos. O Senhor fará uma grande festa por cada um de nós. Grandioso Deus e Pai eterno, se há entre os que estão me ouvindo, eles possam ouvir a tua voz, falando ao coração, não importa se ele é uma ovelha, não importa se ele é uma dracma, não importa se ele é um filho, o que importa é nos lançarmos em teus braços de amor. E em teus braços de amor, o Senhor irá nos abraçar, o Senhor irá nos acolher, o Senhor irá demonstrar o seu amor para conosco. O Senhor irá perdoar os nossos pecados, o Senhor irá fazer de nós novas criaturas. Pai bondoso e eterno, portanto, aceite esse teu filho, esta dracma, esta ovelha que foi encontrada, que foi achada, que voltou aos teus braços de amor. Aceita, o bondoso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, que se sacrificou por nós, morrendo na cruz do Calvário. E é nesse nome que nós oramos e agradecemos, agora e sempre. Amém, Senhor Deus. Amém.